Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje temos um tema inevitável, por duas razões. Por uma razão histórica e, se quisermos, também por uma razão de atualidade. Estou a falar da União Europeia. 27 de março de 1957 era assinado o Tratado de Roma, o tratado que permitiu a fundação da então Comunidade Económica Europeia, CEE, com apenas 6 Estados fundadores. Hoje é uma comunidade bem maior, foi crescendo até aos 28, vai agora perder um, o Reino Unido, e esta semana tivemos uma situação que de alguma forma colocou mais uma vez, não terá sido a primeira vez, os países do Norte, ou melhor, os países do Sul, zangados com um ministro de um país dito do Norte. Estou a falar do caso de Duisenberg e das suas declarações a propósito das obrigações que é necessário ou não ter. Mais do que discutir esse episódio, é importante olhar para ele do ponto de vista do que é hoje a União Europeia e do grau de coesão que nela existe com um alargamento tão grande. Jaime Gama, os pais fundadores, que eram apenas 6, e na altura o Reino Unido, de onde podemos dizer que quase que partiu a ideia, porque há um famoso discurso de Churchill em que ele fala dos Estados Unidos da Europa. O Reino Unido, nessa altura, ficou de fora. Tivemos os chamados países do Benelux, a Bélgica, o Luxemburgo e a Holanda, a França, a Alemanha e a Itália, com um papel determinante aqui dos líderes desse tempo, que eram praticamente todos democratas cristãos. Essa Europa, que nasceu muito a partir de uma necessidade de ter a França e a Alemanha unidas pelos seus interesses económicos, garantir uma paz futura depois de duas guerras terríveis, essa Europa, com a dimensão que hoje tem, era imaginável? Bom, na altura não. Na altura também era inimaginável a criação da própria Europa a 6, porque, de facto, a reunificação em termos de relação positiva entre a França e a Alemanha é um marco extremamente positivo naquilo que é a história europeia, porque esses dois países foram, digamos, os protagonistas supremos de 3 conflitos europeus que foram verdadeiramente dilacerantes, e a circunstância de resolverem unir-se, compartilhando os recursos que tinham estado na origem dos seus dissídios, o carvão e o aço. Sim, mas já vinha de antes, não é? Tinha havido uma preparação, por assim dizer, com a Comunidade Europeia do carvão e do aço. Sim, e tinha havido uma preparação em termos doutrinais, tinha havido uma preparação das lideranças políticas, tinha havido também a devastação da Segunda Guerra Mundial, que apontava a necessidade dramática de ultrapassar esse estádio. Tinha havido também tudo aquilo que se passou a leste, com a invasão das tropas soviéticas e com a reorganização soviética do espaço do Centro-Europa e da Europa de Leste. Portanto, havia, na prática, com a divisão da Europa em duas partes, em duas metades. Sim, sim. E a Inglaterra, que lança o primeiro apelo com Churchill e lança a ideia de uns Estados Unidos da Europa, depois acaba por não entrar porque o que está em causa vem a ser o modelo. A Inglaterra favorecia um modelo mais intergovernamental, os outros um modelo mais comunitário. Embora esse modelo comunitário, à altura, também estivesse ainda por desenhar. Mas não há dúvida que aí assenta a raiz, o paradigma de crescimento de uma aliança que vem depois a testar várias vezes a sua solidez, com a entrada dos países da EFTA, com os alargamentos a sul, Grécia, Portugal, Espanha, e depois com a derrocada do sistema comunista, também com a integração progressiva dos países da Europa Central e de Leste. E agora com a saída da Inglaterra. Mas isto para dizer que, pese embora tudo aquilo que hoje é crítico, que está equacionado com tensão na agenda europeia,
o facto de as comunidades europeias se terem erguido, o facto de a União Europeia ter sido possível, representa um marco importante na história da humanidade e, ao menos, responsável por várias dezenas de anos de paz. Pela primeira vez isso acontece na história europeia, de prosperidade irregular, nem sempre contínua, mas de prosperidade, de afirmação no plano internacional, sem dúvida. E temos também que ver claro entre aquilo que é a essência das coisas, e quanto à essência das coisas, a ideia europeia é algo de positivo, daquilo que é a realidade do seu decurso e depois também daquilo que são alguns temas que, sendo periféricos, assumem dimensão relevante no seio da organização. Mas celebrar o Tratado de Roma é seguramente celebrar uma coisa que, à época, é uma coisa bastante positiva. E os líderes que foram capazes de estabelecer, depois da divisão da guerra, uma união económica, e essas famílias políticas são as democracias cristãs, são os socialistas democráticos e são os liberais, agiram bem no sentido de criar esse espaço e, na verdade, marcaram aí uma ruptura com décadas de confronto, de gladiação e de erosão recíproca. E isso em si mesmo foi algo de muito positivo e, portanto, a comemoração faz plenamente sentido. Já me Pinto, temos falado muitas vezes aqui neste programa e, sobretudo, tem falado muitas vezes aqui neste programa de um mundo onde as nações e o espírito nacional tendem a regressar. De alguma forma, há aqui uma tensão entre não apenas o espírito comunitário e o espírito das nações, mas também um equilíbrio entre organizações supranacionais que são intergovernamentais apenas, ou aquelas que são mais do que isso, como é o caso, desde o princípio da CEE e depois da União Europeia. Este tipo de tensão que julgo que para que tem chamado a atenção é uma tensão que pode levar a mais Brexits com outros nomes? Pode. Eu penso que, vamos ver, a tendência da fragmentação estatal, quer dizer, é um facto. A gente tem, sobretudo depois do fim da Guerra Fria e depois da queda da cortina de ferro e tudo isso, eu acho que o nacionalismo e a democracia são juntos, são geralmente perturbadores, têm um efeito subversivo, chamamos assim, sobre as ordens estabelecidas. E eu acho que nós tivemos, enfim, no século XX, tivemos um movimento, tivemos de facto um movimento nacionalista ou nacionalitário muito forte, que foi sobretudo um movimento descolonizador, não é? Os movimentos descolonizadores, no fundo, criaram dezenas de novos Estados, a gente chama de nacionalismo, mas era quase mais um estadualismo, portanto, criaram dezenas de novos Estados. Teve um efeito sobre as questões nacionais, teve um efeito curioso, porque, por um lado, a maior parte desses Estados não tinham, como é à partida, que nenhum Estado à partida tem, não tinham nações, portanto, tiveram e têm todos esses problemas da fragmentação de lealdades, da redução do emergir dos tribalismos, os conflitos em que, de facto, o interesse público, no sentido do interesse estadual, não é visto como um denominador comum pelas populações e até pelos líderes. E, portanto, tudo isso causou profunda... E vemos, por exemplo, com o fim do Império Soviético, tivemos, de facto, o revivalismo nacionalista, por exemplo, de áreas altamente conflituais como os Balcãs, não é? Mas eu penso que agora estamos a chegar a um ponto mais curioso, e é esse que neste momento, enfim, mais diretamente se prende com o que estamos aqui hoje a falar, que é o renascimento, de facto, dos nacionalismos ou da importância identitária das nações, exatamente na área
velha, do velho continente, da velha Europa, onde se tinha feito talvez o único esforço, enfim, com relativa consequência, de fazer, digamos, criar uma criação de qualquer coisa transnacional, que seria também, exatamente, a União Europeia, vista ou numa primeira fase como uma confederação, mas evoluindo para uma federação, pelo menos na vontade de alguns dos seus dirigentes ou dos dirigentes dos seus órgãos, enfim, centralizadores de Bruxelas. E eu acho que esse fenómeno, portanto, a competição entre a vontade, uma certa vontade das elites técnico-burocráticas e políticas, até culturais europeias, e alguma renitência dos povos em segui-los, o que se viu, por exemplo, nos referendos, que depois pararam de se fazer, porque normalmente davam sempre resultados negativos, os referendos sobre a Constituição Europeia. Eu acho que esse fenómeno agora é evidente que se Já agora deixe-me só introduzir mais um fator, que é, além dessa tensão, digamos assim, entre os atuais Estados e a construção europeia, há ainda muitas vezes dentro de alguns desses Estados outras tensões, nomeadamente o Reino Unido, nomeadamente o Reino de Espanha, Itália, talvez a Itália, apesar de tudo, tem aquele fenómeno da Lega, na França, remotamente, há umas coisas dos cursos e a Bretanha, mas podemos dizer que a própria Bélgica, de vez em quando, exatamente, a Bélgica também, tudo isso. Ora bem, disso. portanto, isto é uma caixa de Pandora, muito complexa e perigosa, porque é uma caixa de Pandora onde... Nós já temos divórcios na Europa, não é? Já. Tivemos o divórcio de veludo na antiga Checoslováquia. Exatamente, já e tivemos o divórcio de nada de veludo, pelo contrário, bem sangrento nos Balcãs. Portanto, e temos sobretudo, e depois também se junta a isso, vá lá, mais um fenómeno, que é um certo recuo e uma certa desconfiança e até medo da questão do mundo sem fronteiras, ou seja, para já é uma globalização económica, mas que atingiu negativamente, ou pelo menos não interessa se atingiu objetivamente, mas atingiu na percepção dos povos, enfim, vastas camadas na Europa e nos Estados Unidos, portanto, são estas camadas que têm agora a atenção e a tentação e a execução do voto em novas forças políticas, que exatamente apelam e legitimam esse tipo de vontades, não é? E, portanto, é um momento... E eu acho que aí também tem culpa, de certo modo, alguns dos dirigentes europeus ou europeístas, porque forçaram, de certo modo, a marcha, quer dizer, e agora estão a ter que recuar. Porque, exatamente, vamos lá ver, a Europa, nos Estados nacionais há uma resistência muito grande sempre ao desaparecimento. Numa época de crise, isso multiplicou-se, quer dizer, portanto, numa época de crise, em que por razões da imigração, por razões de segurança, por tudo isso, o fator identitários voltam a ser muito fortes, não é? Porque é evidente, numa época de terrorismo como a atual, em que há uma presença forte, ainda ontem vimos, não foi em Inglaterra, há uma presença em Londres, há uma presença forte de um terrorismo jihadista, portanto, identificado com exatamente uma parte dessa imigração, com razão ou sem ela. É evidente que a ideia da proteção nacional, a ideia do medo, etc., tudo isso reforça a desconfiança em relação ao... Ou seja, são muitos fenómenos, uns certos apelos securitários, uns certos apelos autoritários, tudo isso, nesta época, tem uma... E, portanto, em meu entender, enfim, nas comemorações dos 60 anos, os dirigentes deviam pensar um bocadinho em encontrar um balanço mais forte, um equilíbrio mais forte entre as legitimíssimas reivindicações de identidades nacionais, até do ponto de vista cultural, e, digamos, o esforço ou o movimento da chamada construção europeia. Quer dizer, eu acho que se foi longe demais, aliás, o próprio Sr. Juncker reconheceu isso, numa entrevista que deu aí há 2 semanas ou 3, quer dizer, não podemos fazer a Europa contra as nações. Contra as nações não se vai fazer a Europa. Já, mas será só este o problema? Às vezes uma das coisas que se nota,
que se discute é que, num momento inicial, o maior país europeu, havia algum equilíbrio entre os grandes países europeus, porque o maior de todos, a Alemanha, não era tão grande como é hoje, depois da reunificação. Que a partir do momento em que a Alemanha se tornou o maior país europeu, o problema alemão voltou à Europa. Isto faz sentido falar assim, não é? Quer dizer, desde que a Alemanha se reunificou no século XIX, que há um receio nos países à volta da hegemonia alemã. Nas duas guerras a Alemanha foi perdendo território, foi perdendo população, depois da Segunda Guerra ficou dividida, depois do fim da Guerra Fria reunificou-se e voltou a ser, digamos, o país que, sobretudo, com uma geração que já não tem tão presente a memória da guerra como é a geração dos atuais dirigentes, não tem, hesita menos em usar a sua força de influência, não a sua força militar, mas a sua força, o seu poder económico, o seu poder de influência nas decisões europeias. Isto é realmente hoje um problema, porque nós, por exemplo, em muitas destas crises que ouvimos, há sempre alguém que diz isto é por causa da Alemanha, ou da senhora Merkel, ou do senhor Schäuble, ou do senhor Cicrano Beltrano, e, portanto, qualquer tensão que haja no mais remoto canto da Europa vai dar a Berlim. Bom, isso é verdade e essa é a tendência da opinião pública e é também uma tendência facilmente manipulável pelo discurso político. E o discurso político, infelizmente, recorre muitas vezes à demagogia ou ao fácil quando quer fugir à tematização rigorosa da realidade. A Alemanha tem um peso importante na União Europeia. O peso da sua economia, o peso do seu dinamismo económico, o peso da sua ciência e tecnologia. Mas se reparar, a Alemanha, na prática destas dezenas de anos em que tem exercido essa sua função europeia, tem-no feito de uma forma mitigada, de uma forma razoavelmente moderada e equilibrada. Porque, veja, nós ouvimos também muitas vezes criticar a Alemanha porque investe pouco na defesa, na área militar. E, na verdade, a Alemanha tem uma política externa em que a componente militar não está inserida numa lógica de relação de forças, não só com os seus vizinhos, mas com o resto do mundo. O que faz com que muitas vezes seja criticada até pelos seus aliados. Não há caso nenhum de emprego de força em relação a vizinhos. Sim. Não há caso de emprego de força exacerbado em missões internacionais. Mesmo quando muitas vezes é solicitada para isso, procura não participar. Ninguém considera que a Alemanha tenha alguma vez violado o acordo implícito feito na sua derrota e no seu reingresso após 45 à vida internacional de não ter armas nucleares, de não ter uma aviação ofensiva, de não ter uma marinha agressiva. Tudo isso foi mantido e é mantido. E até se a Alemanha foi puxada a desempenhar um papel militar mais forte, foi por virtude da relação de forças na Europa com o Pacto de Varsóvia e das necessidades de uma missão que a própria NATO lhe atribuía e a relação com os norte-americanos também lhe atribuía. Os norte-americanos agora querem mais. Bom, depois temos que ver que a Alemanha, ao ter dinamismo económico, reforça a credibilidade da zona europeia, do projeto europeu. E ao ter uma moeda forte da qual abdicou para constituir o euro, também conferiu ao euro a credibilidade de uma moeda sólida, que não existiria se o euro não fosse modulado com base nas preocupações alemãs que estão por detrás da sustentação do marco enquanto moeda credível. Mas o problema exercício europeu, uma Europa o exercício alemã, não, em termos de cultura, por exemplo, cultura financeira e cultura financeira, sim. Sim, mas não há cultura financeira alemã. Ou há cultura financeira ou não há cultura financeira. É um universo onde o rigor
e a matemática são a Mas regra há umas central. marcas culturais, o medo, por exemplo, o medo patológico à inflação que os alemães têm, exatamente, talvez porque Sim, mas o medo viram patológico à viram na inflação... inflação a origem de todos Sim, os mas o males, medo não é? Do patológico à próprio inflação, nacionalsocialismo. o medo patológico à inflação é positivo, porque um país que sofreu o que foi toda a erosão do seu sistema Sim, sim. político, grandemente por causa da inflação Inflação, descontrolada, exatamente. está Mas quer dizer, preocupado é com um esse mal. facto. Pois, E não há é um economia síndrome, nenhuma que se sustente a prazo convivendo com a inflação. Por isso, quando o papel do Banco Central Europeu nos tratados tem por objetivo controlar a inflação quer dizer o quê? Controlar a Mas de vez em quando é preciso desvalorização da bocadinho de moeda. inflação. Isto é, controlar a inflação significa controlar a estabilidade da riqueza acumulada. Significa Mas também ter significa credibilidade. mantê-la nas mesmas mãos. Também aí é um ponto complicado. Bom, mantê-la nas mesmas mãos se não houver trocas no interior desse espaço. E as trocas no interior desse espaço existem. Mas entre as Só classes que sociais também é importante esse lado. sim, mas a inflação não favorece trocas nas classes sociais. A inflação acaba por desfavorecer ainda mais os mais desfavorecidos. Não é um fator de igualização ou de recuperação. Isso aí é complexo. Isso Isso aí é não me parece que esse caminho seja Isso aí é também um complexo. caminho sólido. Isso é Eu sei que é um caminho simpático e que é um caminho popular. Mas depois, Mas a eu não é por prazo, isso que eu não me importo nada de ser a antipático. prazo, e ouça, popular. mas a prazo o que é que se verifica? A erosão de todo o mecanismo construído dessa E forma. aquela famosa frase do Keynes, não é? Veja Inflation debauches everything. Veja o que tem sido o modelo económico português. Nós podemos ousar discorrer sobre o modelo económico português. O modelo económico português é um modelo triangular, em que você assenta crescimento frágil, estimulado pelo exterior, é um dos pilares. O segundo pilar é, em sequência, apropriação pelas administrações públicas para si próprias ou para redistribuições feitas numa lógica política e eleitoral e a seguir intervenção externa. Portanto, esta triangulação, crescimento não sustentado, distribuição e apropriação pelo ente público e intervenção externa são um modelo de crescimento que apenas nos conduz ao isolamento, à periferização e à não razoabilidade, uma recuperação consistente no espectro internacional e europeu. Por isso, muitas vezes, na reclamação anti-alemã de alguns europeus, dos europeus menos desenvolvidos, o que por detrás verdadeiramente está é uma confissão de culpa da incapacidade de agir de forma rigorosa para trilhar um caminho em que gradualmente se melhore o padrão de funcionamento e se possa subir no ranking desse espaço para atingir metas mais sólidas. Mas isso... Há quem diga que há na Europa, no fundo, uma clivagem norte-sul que tem raízes culturais. E agora uma leste-oeste. E também leste-oeste. E que essa clivagem passa muito por linhas que têm a ver com as linhas que separam a Europa católica da Europa protestante e também, em parte, da Europa ortodoxa. Sim. Com uma, digamos, uma tradição de maior rigor e de maior disciplina nos países de tradição nórdicos e saxónicos e protestantes, mesmo no norte da França. Exatamente. Por contraposto, isto faz sentido. Acha que Não, isto agora está na... isso agora é o que se, digamos, Agora na atualidade política, mas agora uma questão é sentido. a atualidade política, outra coisa é ser uma leitura legítima. Zé Manuel, eu acho que faz algum sentido e tem raízes históricas fortíssimas, quer dizer, uma das raízes históricas fortíssimas disso, claro que foi a época da hegemonia, sobretudo a hegemonia católica através da Casa da Áustria, não é? Portanto, a época das grandes guerras, que são simultaneamente guerras nacionais e guerras religiosas, ou seja, as grandes guerras que opõem a Inglaterra isabelina com a Espanha filipina
e a Holanda, a República da Holanda, os Países Baixos, exatamente com a hegemonia, a tentativa de hegemonia espanhola nessa área, é evidente que nasce aí muito aquela tal famosa lenda negra anti-espanhola, baseada em quê? Baseada na ideia, por um lado, de um mundo opaco, triste, dominado por uma espécie de poder de polícia política e de controle político feito pela Inquisição, sobretudo pela Inquisição, a famosa The Spanish Inquisition dos Monty Python também, não é? Mas que aparece, de facto, como se fosse até parece curiosamente como se fosse uma coisa sobretudo religiosa, quando essencialmente era um poder do Estado, não é? Mas é isso. A ideia é exatamente depois que os povos do Sul são pouco trabalhadores, que é muito interessante porque isto depois, por exemplo, aparece num antropólogo e de certo modo, o Hans Günther, que é um homem que também tem umas certas influências depois no próprio nacionalsocialismo, lá tem essas classificações do tipo nórdico, tipo mediterrâneo, que ele diz que o tipo mediterrâneo que trabalha pouco, que se diverte muito. Nós sabemos que isso não corresponde à verdade. Não sabemos, mas isto... Agora, no sentido antropológico do termo, o que não quer dizer que do ponto de vista, digamos, daquilo que são alguns valores culturais... Não corresponde à verdade, não é bem assim, quer dizer... A gente sabe que não corresponde, mas muita gente no interior... Também por exemplo, porque a Áustria faz parte hoje em dia da cultura. A Áustria ou a Baviera, por exemplo, que são zonas católicas, continuam a ser católicas. E comiam bem, viviam bem, eram alegres, mas a gente vê-os a cantar todos, não é? Mas são das zonas mais ricas da Europa e ao mesmo tempo das mais disciplinadas. Pois, mas é claro que essas teses, por exemplo, foi a própria tese também do Weber que ligava o... Mas lá está, religiosamente, enquanto, por exemplo, a tradição católica tende a fazer muita apologia da pobreza. Depois não interessa se há aí depois um lado hipócrita, não interessa. Mas o que interessa aqui é o declarativo. Enquanto faz a apologia da pobreza, dos pobres, insisto muito nas ideias evangélicas, dos pobres do reino dos céus, tudo isso, portanto, desliga, até pelo contrário, e até se morte pune, não é? Pela própria tradição, pune o progresso, a ideia de progresso material, a ideia de juro. A gente vê nas tradições protestantes fortíssimas a ideia de que o homem rico é rico porque é bom, ou seja, Deus recompensa por isso mesmo. Vê-se na tradição, vê-se no Rockefeller, por exemplo, que é o caso típico, portanto, se puxar por isso, o velho fundador, não é? Portanto, aquela ideia de que, pronto, os mais aptos, os capazes de fazer riqueza, podem, de certo modo, até livremente explorar, num certo sentido, os outros. E a gente vê depois também nas nossas sociedades latinas, em todas elas, em Portugal, em Espanha, etc., também há umas elites locais que interiorizam muito e dizem muito mal do país. É piolheira, é não sei quê, são atrasados, são miseráveis, são atrasados mentais. Portanto, há sempre um certo estrangeirismo, que antes, por exemplo, aqui era muito, temos o Essa de Queiroz, era o francesismo, não é? Era a França que era fantástica. Hoje em dia passou um bocadinho para a Inglaterra. Portanto, há muito essa ideia que nós somos, de facto, uns atrasados mentais e atrasados de tudo. E a tal ideia agora do outro senhor que gastamos o dinheiro no álcool das mulheres. Também é assim uma coisa... Nós falámos aqui até a semana passada, para compreender as eleições holandesas, do importância que tem o calvinismo na Holanda, até também falámos disso na altura da Revolução Protestante, quando evocámos aqui os 500 anos da Revolução Protestante. É mais fácil compreender o que disse o ministro holandês à luz das suas referências calvinistas? Ele é católico. Isso é ótimo, olha, isso é curioso. Não sei. Essa é giríssima, não fazia a menor Sim, ideia. mas o facto de ser católico não quer dizer que crescer num ambiente calvinista não marque muito a sua, digamos, a sua maneira de ser, digamos, a sua maneira de falar. Eu acho que há que distinguir entre o que é uma butade infeliz e geradora de ondas de criticismo também, que aproveita um pouco essa situação para exprimir e libertar tensões sobre a realidade das coisas, a coberto da irrealidade das frases sonantes.
Porque, na verdade, temos que reconhecer uma coisa. Este Ministro das Finanças da Holanda foi um bom presidente do Eurogrupo. E levou a sério essa função e essa tarefa. O partido a que pertence foi muito penalizado nas eleições na Holanda e por isso não se sabe se ele permanecerá a representar a Holanda no Eurogrupo, porque o governo da Holanda vai ser recomposto e uma das questões que subsiste é de saber se o Partido Trabalhista, que passou de 38 deputados para 9, vai fazer parte da nova coligação ou é substituído pelo Partido Cristão Social. Essa é uma questão que aí está Mesmo em fazendo aberto. parte se mantém um ministério tão importante Mas como o Ministério das Finanças. a verdade que temos que reconhecer é de que o projeto europeu, sobretudo o projeto europeu, quando avançou para uma maior integração económica, para a criação de uma união monetária, para a criação de uma união financeira, isto é, de uma união bancária, e para a criação de uma união fiscal, que é mais uma expressão anglo-saxónica, Que é porque no orçamental, fundo quer dizer de orçamento e de taxas e impostos, portanto um misto de orçamental e fiscal, propriamente dito. Pois bem, esse exercício tem que ser um exercício credível e não é compaginável com a ideia de que a União Europeia é um clube assistencial. Nós tivemos em Portugal, com a adesão às comunidades europeias, na verdade, uma fase de incremento e de progresso resultante das transferências. Mas Também dá a procura dos integração, mercados. mas a integração Portugal europeia, desenvolveu-se muito com a EFTA sem transferências e voltou Sim. a desenvolver-se com a integração europeia, sim, também porque abriu novas aliás, mercados. essa é a matriz da economia portuguesa. Sim. E retirando isso da economia portuguesa, não sei o que restará. Agora, na verdade, construir um projeto europeu que tem sempre que ser negociado entre interesses das partes implica, da parte dos mais ricos na Europa, a consciência de que a Europa é um todo e que, consequentemente, as zonas menos desenvolvidas são também a Europa e devem ser desenvolvidas por lógicas sãs de crescimento. Portanto, aí também não pode nem deve haver recriminação. Por outro lado, as zonas menos desenvolvidas e menos prósperas devem assumir que o seu crescimento deve ser um crescimento que também contribua para a valorização da credibilidade da economia europeia, da moeda europeia, das estruturas financeiras europeias, do sistema orçamental europeu. Ou seja, devem também ter uma cultura não recriminatória, uma cultura de responsabilidade. Esse salto e essa mudança são absolutamente imperativos. E os discursos políticos muitas vezes estão em desajuste completo com a necessidade de assumir essas perspectivas com rigor, com conhecimento, sem falsas promessas, sem prestidigitação sobre as questões. Portanto, é necessário ultrapassar também a visão do consumista e um pouco do consumista de transferências gratuitas do centro para a periferia e ir ao cerne do problema perspectivando o conjunto de toda esta área e as questões que a afetam. Ou seja, é necessário um pouco reeducar os que no norte da Europa têm essa visão displicente sobre o conjunto, mas também os que no sul da Europa não perspectivam o conjunto porque confiam em milagres. É possível? Não sei, aqui também há uma. Vamos lá ver. Indo agora concretamente para esta questão do álcool.
Os nórdicos, enfim, como todos nós, passei a vida a conviver também com anglo-saxónicos e com nórdicos. Sempre os vi beber bastante mais. Aliás, eu diria que aquilo os chamados alcoois. aplica-se mais aos nórdicos. Exatamente, Se alcoois. fosse dirigido aos do Sul, falaria antes de Sul, praia e sol. Nós no Sul temos uma cultura, enfim, mas o vinho de mesa, sobretudo, quer dizer, a festa e mesmo o nosso tradicional bêbado, que aliás é tratado. Mas as declarações do ministro holandês são muito interessantes se fizermos uma psicanálise, porque Claro. as declarações do ministro holandês revelam o Sul lido com os olhos de um holandês. Claro. Quais os dois pecados? Álcool e mulheres. Sim, que é o. São os pecados deles. Que é o deles e de toda a típico humanidade. da Holanda e que São toda a naquela humanidade. articulação de frase é colocado do outro lado, Sim. mas é colocado do outro lado sem estar do outro lado, Claro. permanecendo deste lado. Não, Portanto, é exatamente. o holandês a colocar-se na posição do sulista. Porque, não, e aliás, sendo ele católico, até isso ainda é mais curioso. Porque, de facto, nas culturas, até, quer dizer, como aliás anterior estávamos a falar a propósito disso, a religião católica é uma religião muito mais, de certo modo, atenta à natureza humana e às fragilidades da natureza humana. E, portanto, tem um instrumento da confissão, tem o instrumento da mediação. Ao passo que aquelas criaturas, os protestantes, um tipo de ter um diálogo direto com Deus é uma coisa complicadíssima. Quer dizer, para grandes cérebros e para grandes personalidades é capaz de ser aguentável. Agora, para os místicos e para essas criaturas. Agora, aquilo cria uma tensão, e sobretudo histórica, não é? Entre aquele puritanismo rígido e não sei o quê, e depois a tal natureza humana que é igual, enfim, desde os trópicos até depois os países podem ser diferentes, as pessoas são iguais, não é? Nesse aspecto. Portanto, aí eu acho que criou até estava pensando um bocadinho, por exemplo, na figura do embriagado, do bêbado nas várias culturas. O bêbado na coisa portuguesa, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, o Malhoa, os retratos quer dizer, é uma figura quase simpática, todo o cinema, a comédia portuguesa, ao passo que nessas culturas... Tem um pastel de bacalhau, pode ser tinto. É, exatamente. Mas o bêbado aparece mais como uma figura um bocado humilhada e humilhante, não é? Portanto, há uma certa... E por isso... Agora, eu acho que não sei, mas aqui há uns anos o consumo de álcool, porque eu penso que eram os polacos que tinham um consumo de álcool mais alto. Mas quer dizer, esse tipo enfim, nós vemos muito nas sociedades anglo-saxónicas, nas sociedades, nós vemos de facto, sobretudo a nível das elites, um alcoolismo muito disseminado. Olha, escritores americanos, mas uma coisa... E, sobretudo, a incapacidade de lidar com o álcool de uma maneira normal. Igualitariamente ao longo de todos os dias da semana. Claro, exatamente. A restrição no dia da semana por causa do trabalho. E a hiperlibertação eufórica no fim de semana, com esses espetáculos degradantes que conhecemos em alguns países. Exatamente. E também até com a resistência a que a venda de vinho seja feita pelo retalho comercial, exatamente, mas permaneça nas mãos de tendas estatais, exatamente, estatais, exatamente, que continuam a ter o monopólio da distribuição de álcoois e licores. Extraordinárias, como às vezes esse consumo ser feito em barcos para ficar fora das áreas territoriais. E depois, em vez da relação normal com o vinho, que é, digamos, mais igualitário, exatamente, uma relação que adiciona a cerveja, que tem menos teor alcoólico, com bebidas espirituosas, tipo ginebras, quer dizer, portanto, ou aquavites, etc., que têm intenso teor alcoólico. Nós vimos nos Estados Unidos, é evidente que tinha, sociologicamente, teve alguma explicação histórica, a proibição, não é? A lei seca, que é, para mim, a grande mãe do crime organizado moderno, porque foi a partir daí que de facto, porque é contrariar uma necessidade que é normal, não é? Faz parte da natureza humana. Tornar isso uma coisa por razões, sim senhor, religiosas, de género, de uma série de coisas, e que talvez tornassem isso popular. Não houve uma altura, portanto, como dessem uma certa oportunidade política e vantagem política a isso. Mas que depois gerou, de facto, todo um consumo que, por ser ilegal, deu origem, de facto, à criação, enfim, de algumas fortunas, mas também, e sobretudo, deu origem à criação da figura moderna do grande crime organizado. Mas esta percepção recíproca
distorcida. Há uns mapas que nós publicamos uns aqui no Observador do preconceito, como é que os países são vistos pelos As outros. anedotas, Mas se virmos por exemplo, bem, uma coisa até que é se dá gira é no de quem nosso são as próprio anedotas, país. não é? No nosso próprio país, por exemplo, porque é que muita gente que não é de Lisboa tem sobre Lisboa o discurso de que em Lisboa ninguém trabalha? Porque são pessoas que só vêm a Lisboa em atos de lazer. Mas, E então igualizam o que é a sua situação da cidade de Lisboa sim, com a situação da dos população em geral. restantes habitantes e da população. Há uma carta muito interessante de Salazar, quando era Ministro das Finanças ao Governador da Madeira, discussão de orçamentos e transferências, em que Salazar disse assim, mais ou menos, eu percebo porque é que os madeirenses dizem que são secundarizados e subalternizados em relação ao continente, porque eles vão a Lisboa. E, na verdade, Lisboa é mais desenvolvida que a Madeira. Só que eles não veem o resto do país que está por trás de Lisboa. Portanto, esta percepção da imagem relativa que cada um constrói do outro tem também muito a ver com a sua situação concreta no momento da observação. Mas isso, numa situação tão complexa como a que temos neste momento numa Europa tão alargada, com países de tradição tão diferentes, histórias tão diferentes, alguns países como o nosso, com fronteiras de muitos séculos, outros com um único vizinho. e com um único vizinho, outros com múltiplos vizinhos e com fronteiras que têm poucas décadas, onde nós temos uma grande homogeneidade cultural. Outros países têm várias nações lá dentro. Isto, num primeiro momento, diz-se a Europa é a solução ideal para isto. Mas podemos imaginar isto como tal, portanto, uma espécie de algo que, ao uniformizar, faz diminuir as tensões, ou aquilo que estamos a assistir na Catalunha, na Escócia, podemos assistir na Córsega, ou na... Historicamente, juntar culturas diferentes pacificamente era o que faziam os impérios. Era o que faziam os impérios, não é? Os impérios serviram para isso. Mas faziam porque davam segurança, davam outra... E davam liberdade, os impérios davam. E porque davam... Normalmente, liberdade de culto, davam segurança legal, e, quer dizer, eram grandes espaços de comércio livre. Protegiam dos piratas, protegiam dos invasores. Eram grandes espaços de comércio livre, também curiosamente. Não maçavam ninguém com o que é que se acreditavam num boi em cima de uma pedra ou se no Deus Nosso Senhor no alto das nuvens. Não se preocupavam muito com isso. E, portanto, conseguiam manter e criavam administrações, enfim, funcionais, etc. E os impérios serviam para isso. Nas nações, é evidente que a coexistência chamemos-lhe assim, de grupos diferentes, étnicos, religiosos, do que for, normalmente há sempre a tendência de uns subordinarem os outros, não é? Porque é muito difícil não ser assim. Portanto, uma Europa hegemónica, não é? Com uma hegemonia de quem, não é? E de quê? Porque seria um império eletivo, não é? A lógica de uma confederação, de uma federação europeia, seria uma espécie de império eletivo, que teria, no fundo, voltaria um bocadinho a ter uma espécie de grandes eleitores, não é? Que seriam os representantes dos povos, o Parlamento, uma coisa qualquer. Mas quer dizer, é uma problemática muito difícil de pôr os impérios democráticos. A União Europeia é a melhor forma de integrar a Alemanha de uma forma serena e de ter a Alemanha numa conduta de integração. Isso Alemanha... é sempre mais vantajoso do que desagregar os que têm a capacidade de desagregar. Do Lyndon Johnson, não é? Mas é melhor tê-los cá dentro, a coisa lá para fora. Mas desse ponto de vista, olhando para aqueles, e já estamos a aproximar-nos do fim do programa, telegraficamente quase, aqueles 5 cenários que a Comissão apresentou, que são quase uma espécie de menu de tudo. Portanto, o menu que vai desde uma Europa à la carte até à Federação. O que é que pode ser daquilo? Aquilo não é uma espécie, talvez, quase de missão, de visão? Mais vezes sim, são cenários teóricos, apesar de tudo, bastante mais moderados, se virmos com rigor do que algumas coisas que foram ditas anteriormente. Porque mesmo quando se fala em
a reforçar a coesão, o que ali está proposto é muito prudente, porque tudo assenta no que já está em marcha e ainda não foi completado. E não há um figurino final que seja suscetível de gerar grande receio ou ruptura. Portanto, aí acho que o documento está trabalhado como um documento realista, visando uma certa pedagogia, mas visando também uma aceitação por parte daqueles que possam ter uma visão mais soberanista. Por isso é que o documento é omisso quanto ao modelo político final. É gradualista no que se refere à União Económica e Monetária, à União Bancária, à União Fiscal, e é muito prudente no que se refere à União Política e ao desenho final das Não, mas aquilo instituições. tem 5 cenários e, portanto, mesmo os 5 cenários, para todos os efeitos, permitem caminhos bastante entre o cenário mais à la carte e o cenário mais integrador. Há um grau de diferença ainda grande. Essa escolha não vai haver por enquanto. Eu penso que não vai haver uma escolha clara. Mas há duas coisas que criam à Europa a necessidade de dar uma resposta consistente. A primeira é a questão de resolver a forma como lida com o Brexit, e a segunda é a questão de assentar, de alguma forma, opções quanto aos pontos essenciais do que tem a ver com o euro, com a União Económica e Monetária, com os bancos, com o próprio sistema orçamental e fiscal da União. Penso que aí terá que haver algum progresso e alguma clarificação. Bem, não basta só apresentar as opções. Veremos se os líderes estão pré-virados, digamos assim, na próxima Cimeira Europeia, que ainda decorrerá durante este mês. Quanto a nós, reencontramos dentro de uma semana.